conhecimentos gerais, tá? Veio a calhar para todo mundo aqui como algo, né, que pode ser definidor da sua aprovação. Eu digo isso por um detalhe simples. Vocês estudam português para concurso, vocês estudam matemática para concurso, vocês estudam informática para concurso. Quando é que você estuda conhecimentos gerais para concurso? É raro, não é, professor? Raríssimo. Quando é que você estuda latitude, longitude? Quando é que você estuda isso? Professor, a última vez que eu estudei isso foi na escolinha da tia Teteca. Isso, foi na escolinha da tia Teteca. Hoje você tem a oportunidade de dar uma mudada nessa perspectiva, certo? E aí, meninada, algo que a gente vai trazer para você aqui é muito tranquilo, ok? O conteúdo é muito simples, nada do outro mundo. E a gente vai estar trazendo para vocês esse conteúdo de uma maneira muito simples, muito didática, muito tranquila, aqui via QC. Beleza, pura? Edital de vocês tem lá 5 tópicos, 5 grandes tópicos. E esses 5 grandes tópicos estão divididos para a geografia da seguinte maneira. Primeiro tópico, cartografia. O que é que nós vamos ter ali, professor? Nós vamos ter conhecimentos básicos, por exemplo, de coordenada geográfica. E aí essa parte que envolve latitude, longitude, né, escala, fuso horário, coordenadas de uma forma geral, os tipos de projeções cartográficas, tudo isso muito tranquilo, tudo isso muito simples. Tá? A gente vai trabalhar isso com vocês tranquilamente. Tem uma segunda parte, que seria ali a parte de quadro físico brasileiro. Eita, trigueiro! Então, vamos lá. Geologia, relevo, clima, vegetação e hidrografia brasileira. São esses os 5 tópicos que a gente vai estar trabalhando com vocês, na parte de quadro físico do Brasil. Então, vamos lá. Toda a estrutura geológica brasileira, toda a relação que existe hoje com a questão econômica, com a mineração, com as commodities do Brasil, isso é uma das coisas mais importantes que o IBFC tem feito nas suas provas. A associação entre o quadro natural e o quadro econômico. Então, o caminho da prova a gente já sabe qual é. Cola com a gente que é sucesso. Tá? O caminho da prova a gente já sabe qual é. E aí toda essa parte é muito técnica. Professor, uma parte que é mais chata, né? Uma parte mais decoreba. Relaxem. É uma parte mais decoreba, mas eu digo sempre isso. O IBFC não vai cobrar de vocês, em hipótese alguma, algo muito aprofundado, tá, turma? Não vai. Ele vai trazer aqui para você uma cobrança muito mais generalista. Então, eu costumo sempre fazer isso aqui com vocês, para vocês verem que vocês lembram das coisas, certo? Se eu pergunto, por exemplo, sobre a condição climática brasileira, e eu digo para você que a gente mora num país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza e por Jorge Benjó, você entende que a tropicalidade predomina no Brasil. Então, que a maior parte dos climas do Brasil são climas tropicais. É nessa pegada que o IBFC vai fazer as suas questões. Como é que tu sabe, Trigueiro? Filho, o IBGE passou há pouco tempo, a prova do IBGE foi em 2023. Quem fez foi o IBFC. E foi nessa toada a prova. Então, não precisa, né, se preocupar tanto, ok? É importante que eu diga isso. A prova não vai ser uma prova específica para a geografia. Ela vai ser uma prova generalista. Então, fiquem tranquilos quanto ao quadro físico. E outra, cartografia, a gente apostaria ali em 2, 3 questões, e a parte de geografia física do Brasil, 2 questõezinhas no máximo. É a parte que é menos cobrada, é a parte que tem uma cobrança menor. Quando eu falo, por exemplo, de geologia brasileira, né, de geomorfologia do Brasil, são assuntos muito técnicos. Então, para mim, na realidade, isso nem aparece em cobrança. Mas é claro, estou fazendo, né, uma colocação pessoal. Óbvio, o conteúdo vai ser dado por inteiro. E aí eu vou dizer para você algo que é importante. Trigueiro, e se eu tiver menos tempo ainda para estudar, porque o edital a gente viu, né, entre o edital e a prova o tempo é curto, se eu tiver um tempo menor ainda para estudar, eu trabalho, professor, tenho filho, tenho família,
direcionamento. O que o QC tem feito para você é direcionar. E aí a gente vai dar um direcionamento adequado para que ninguém aqui, se sinta, né, prejudicado. Conteúdo demais, excesso disso. Não precisa. Tudo bem? Fiquem tranquilos. Não é uma aposta. Isso é conhecimento de banca. Tá? O IBFC, ele faz isso enquanto banca, tá? Sempre em toda prova que é mais generalista. Correios, IBGE, tá? A própria prova do IPEA, enfim, né? Mas o IPEA foi 6 Gran Rio, só para fazer essa correção. Então, a gente tem que lembrar disso. Terceiro tópico para vocês é a parte que envolve espaço agrário brasileiro, quadro urbano do Brasil, industrialização, economia, entra na geografia humana, que é algo muito mais fácil de ser compreendido, né? É algo muito mais tranquilo, beleza? Está aqui espelhado, né? O conteúdozinho para vocês. Então, é algo muito mais compreensível, né? Do ponto de vista da questão. Trigueiro, o que é que vai cair sobre a agricultura brasileira, o espaço agrário no Brasil? Gente, tem tudo para cair agronegócio. Tudo. Né? Commodities, agronegócio. Todo mundo sabe que o agro é pop, é tech, é tudo, é agro-riqueza no Brasil. E tá na Globo, é agro, né? Pois então, nem sempre é só coisa boa. Tá? Sem demonizar e sem endeusar a atividade econômica, pelo amor de Deus. Tá? Ninguém aqui é menino para a gente estar fazendo isso. O que você quer é a aprovação, e eu quero a sua aprovação também. Então, assim, o que a gente vai estar trabalhando com vocês é o que a banca vem cobrando. Então, espaço agrário brasileiro, expansão da fronteira agrícola do Brasil, né, ali na década de 70, em direção ao centro-oeste do país, tudo isso pode ser cobrado para você numa provinha. As novas fronteiras agrícolas do Brasil, como a Mapitoba, né, ou Matopiba para muitos, que é a última fronteira agrícola brasileira, muitos estão colocando essa condição, Maranhão, Piauí, Tocantins e Bahia, formando ali esse novo cinturão agrícola que pega ali um pouco de Nordeste, um pouco de Norte do Brasil, colado ao Centro-Oeste na realidade. Então nós vamos ter todo esse cenário. Importante que a gente coloque essa condição para vocês. Tá? É importante que a gente fale do quadro urbano. Urbanização foi um assunto cobrado na prova do IBGE em 2023. Muita gente não apostava. As regiões metropolitanas brasileiras, tá? Então, hoje a gente tem um crescente movimento de criação das regiões metropolitanas do país, o que é algo muito relevante, e isso pode aparecer em prova, né? Hoje já são mais de 80 regiões metropolitanas no Brasil, elas que não são mais de administração do governo federal, elas são de administração dos governos estaduais, isso já foi cobrado em prova, da IBFC, né? Então, a gente tem que ter cuidado com a repetição das questões. Todo mundo sabe que concurso público, né, tem repetição de questão. Né? A gente sabe que os assuntos são, né, colocados em diversas condições, em diversas provas. Então, da mesma forma, muitas vezes. Então, a gente tem que ficar atento a esse tipo de situação, a esse tipo de detalhe. É importante que eu lembre que, dentro do Brasil, o processo de urbanização é um processo tardio, que começou há pouco tempo, então isso vai aparecer na tua prova. A gente não tem a menor dúvida disso. Um quarto tópico, e esse, turma, fica uma dica legal para vocês, tá? Esse quarto tópico, Trigueiro, tem algo que o Trigueiro diga assim, cara, isso cai mais. Não é que caia mais, mas é que é uma aposta muito pessoal, tá? E que tende a cair mais. Demografia brasileira. Quadro da população, que é um quarto tópico. Por que demografia tende a cair? E olha, não se iluda, tá? Tende a cair por uma coisa muito simples. Nós não tivemos nenhuma prova, né, dos Correios, por exemplo, pós-divulgação dos dados do Censo Demográfico de 2022. Então, nós acabamos de ter a divulgação dos dados do censo. Acabamos, assim, tem um pouco mais de um ano, tá? E os dados estão aí fresquinhos, né? Todos novos, todos atuais.
E as bancas adoram esse tipo de condição. Então, pensar na demografia, pensar no crescimento da população, aonde essa população está, a distribuição dessa população pelo território brasileiro. Um fenômeno que não é novo e que vocês têm que estar atentos é o processo migratório. Tá? Tem lá como destaque na prova de vocês as migrações internas no Brasil, né? O porquê que os indivíduos se deslocam no território brasileiro, como esses indivíduos se deslocam no território brasileiro. Então, a gente tem que lembrar dessas condições, desses detalhes, isso é muito importante. Demografia, para mim, é o assunto que você tem mais que estudar, junto com cartografia. São os dois assuntos. É o tópico 1 do seu edital e o tópico 4 do seu edital. Tópico 1 e tópico 4 do seu edital. Se você fizer isso, tá? Você dá um up nos seus estudos, na sua preparação. Pode ter certeza. Professor, eu vou focar no que eu não sei, que é relevo, que é clima, que é vegetação, que é hidrografia, solos. Não faça isso. Não faça isso. Você vai focar no que eu estou dizendo que é mais cobrado em prova. Você vai focar em estrutura geológica, você vai focar em demografia e em cartografia. É aí que você vai focar. Tudo bem? E é claro, né? Todas as condições econômicas, do deslocamento dessa população, né? Os movimentos que são mais tradicionais, o êxodo rural, tá? Esse novo movimento que cresce no Brasil e que foi cobrado em provas anteriores, que é o movimento pendular, esse já é o maior movimento demográfico do território brasileiro. Então, isso tudo pode ser cobrado em prova. E o último tópico da prova de vocês, do edital de vocês, é um tópico super extenso, tá? Que é o tópico 5 da prova de vocês. Que tópico é esse, Trigueiro? O tópico em questão é a formação territorial brasileira. E isso não envolve só a história, só a geografia do Brasil. Isso envolve um pouco da história brasileira, né? Isso vai envolver, por exemplo, os acordos e tratados que foram feitos ao longo da história para delimitar o território brasileiro. Isso começa lá em 1494 mesmo, tá? Com a assinatura do famoso Tratado de Tordesilhas. Traça-se um meridiano ali naquele momento. O Brasil só tinha 2.800.000 quilômetros quadrados, bem diferente dos mais de 8,5 milhões de quilômetros quadrados que a gente tem hoje. Então, professor Trigueiro, o que é que a prova pode cobrar? A prova pode cobrar o que aconteceu ao longo de toda essa história para que o Brasil saísse, né, de uma condição de América Portuguesa de pouco mais de 2.800.000 quilômetros quadrados e chegasse aos mais de 8,5 milhões de quilômetros quadrados, que o fazem hoje o quinto maior território do planeta. O que aconteceu ao longo dessa história? Você lembra? Ih, Trigueiro, rapaz, eu não lembro, não. Faz tanto tempo que eu não estudo história, conhecimentos gerais, que eu não lembro. Pois então, eu posso te dizer o que aconteceu aqui em 5 passos, rapidinho, para você ir mastigando já parte desse edital. O que aconteceu, Trigueiro? Movimento Bandeirante, acordos e tratados. E você pode lembrar dos acordos e tratados mais importantes. Tratado de Badajoz, Tratado de Santo Ildefonso, Tratado de Utrecht. O mais importante de todos os tratados para a expansão do território brasileiro é um assinado em 1750, o famoso Tratado de Madrid. Aumentou o território brasileiro para quase 7 milhões de quilômetros quadrados. E você pode lembrar também, além de Madrid, do último grande acordo definidor de fronteiras no Brasil, o Tratado de Petrópolis, de 1903, que tem uma participação especialíssima na história brasileira, que é a figura do Barão do Rio Branco. Então, esse tipo de condição é o que pode aparecer na prova de vocês, turma. Tá? Professor, além dessa
dos acordos e tratados, além do movimento bandeirante, construção de fortes ao longo de toda a nossa história, principalmente na Amazônia brasileira, os conflitos que aconteceram, as políticas de arbitramento internacional, entender um pouco de história, entender um pouco da nossa divisão, né, de que o Brasil tem 3 grandes períodos históricos. O período colonial, que é o maior deles, de 1500 a 1822, o período imperial, que vai de 1822 a 1889, e o período republicano, de 1889 até os dias de hoje. Então, entender isso é fundamental. Entender que as efemérides podem aparecer na prova de vocês, como, por exemplo, lembrar aqui, né, do golpe de Estado de 34, né, da Constituição, da Constituição de 34, tá, estabelecida pelo Vargas. Então, assim, lembrar que nós temos um império dividido em 3 momentos: primeiro reinado, período regencial, segundo reinado. Então, lembrar dessas condições para a gente é importante. Entender um pouquinho do direito constitucional, que você, que é concurseiro, já estuda ali na organização, né, do território brasileiro, forma de governo, forma de Estado, sistema de governo, né, forma de sistema de governo, forma de Estado, regime de governo e forma... Agora eu esqueci. Então, assim, isso é importante. Entender um pouquinho das mudanças que a última Constituição promoveu no território brasileiro, entender um pouquinho, né, das regiões do país, as formas de organizar o território, de regionalizar o território brasileiro. A regionalização que do IBGE é a clássica, em 5 regiões, não é a única. Eu tenho uma regionalização proposta pelo professor Pedro Geiger, em 1967, que divide o Brasil em 3. Então, tudo isso, galera, é fundamental para que a gente possa compreender parte dessa condição, parte dessa estrutura. Beleza? Entender isso, tá? É algo muito trivial para que a gente possa compreender parte dessa evolução do território, que envolve um pouco de história, que envolve, óbvio, a delimitação do nosso território, quando é que o Brasil mais delimitou as suas fronteiras, né? Em que momento histórico o Brasil mais delimitou fronteira. Tudo isso tem que ser levado em consideração para essa provinha. Beleza? Só são 5 tópicos, é rápido, nada do outro mundo, tudo tranquilo, e a gente vai conseguir fazer com que você seja o próximo servidor público desse país e aprovado no concurso dos Correios. Eu tenho certeza que quem mais vai aprovar no Brasil é o quê? Concurso. Beleza?